o Felipe Salto, economista-chefe da Warren. Muito boa tarde, Felipe. É um prazer revê-lo aqui no Closing da BMC. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema também. Felipe, vamos lá. A reforma tributária começou com polêmicas, né? Também não podia ser diferente, considerando a importância do assunto. Você também, nos últimos dias, concedeu várias entrevistas em que definiu essa reforma tributária de Frankenstein a mostrengo, né? Então, além de outras críticas pontuais. Mas, iniciando pela parte mais colorida, vamos dizer assim, da sua crítica, por que você acha que essa reforma é esse Frankenstein? Qual que é o principal problema da reforma tributária? Bom, primeiro que eu acho que a ideia do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, é uma boa ideia. Ela, de fato, em tese, poderia levar a uma maior simplificação, a tributação no destino das operações, como se costuma dizer, evitando ou reduzindo a margem para os incentivos, benefícios tributários que são dados hoje no âmbito do ICMS, principalmente. Ocorre que o texto que está sendo apreciado, esse texto substitutivo, apresentado na Câmara, a proposta de emenda à Constituição número 45, que vem lá de trás, ele tem uma série de problemas. Primeiro, que prevê uma instância chamada Conselho Federativo, que vai arrecadar, normatizar, cuidar, enfim, desse novo imposto, o IBS, que será um imposto dos estados e municípios, surrupiando, né, prerrogativas que são dos estados e dos municípios. Isso é preocupante, até porque a lógica, né, de arrecadação, de devolução dos créditos para os contribuintes, que é também o chamado princípio da não cumulatividade, isso precisa ser garantido a partir de uma base que mantenha o rigor da fiscalização, o que ocorre em cada estado. Então, não dá para a gente jogar o bebê junto com a água suja do banho. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão da definição das alíquotas. A gente vê no texto substitutivo que as alíquotas do IBS e mesmo da contribuição de bens e serviços, que vai ser fixada no âmbito federal, substituindo o PIS e a COFINS, elas vão ser estimadas, essas alíquotas. Estimadas pelo Tribunal de Contas da União, que de fato tem gente muito preparada lá, mas não é esse o ponto, né? E fixadas pelo Senado. Essas estimativas deixam, na verdade, em aberto qual vai ser a alíquota do tributo, que é uma resposta que hoje não se consegue dar. Falava-se numa simulação de 25%, mas com todas as exceções que já foram contempladas no texto, como nós estamos vendo, essa alíquota tende a ser maior, provavelmente perto de 30%. E um terceiro ponto que eu critico é a questão da manutenção dos incentivos do ICMS, mas agora por meio de um fundo de compensação de incentivos que vai ser, inclusive, bancado com dinheiro da União. Pois é, vamos por partes, porque são vários pontos, todos merecem uma explicação mais aprofundada. Primeiro ponto, a questão que você falou do Conselho Federativo, né? Essa questão, esse conselho que vai, de fato, legiferar, porque ele vai poder decidir quanto imposto vai ser cobrado, vai arrecadar e vai eventualmente redistribuir. Agora, vamos ver qual tipo de lei será aprovada, né? Ainda está em discussão esse projeto, né, esse substitutivo. Mas isso não é anticonstitucional? Ou seja, nós votamos, o Conselho não vai ser eleito, né? E o conceito, a própria existência de um parlamento eleito é que ele tem que decidir gastos e arrecadação, o famoso no taxation without representation. Isso não seria uma evidente anticonstitucionalidade e deveria passar imediatamente pelo cravo do STF? Como é que o Congresso me apresenta um projeto com esta evidente anticonstitucionalidade? Pois é, Carlos, na verdade, a ideia do Conselho Federativo é a seguinte: olha, como você vai ter um imposto, no caso o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é subnacional, não é só do estado ou só do município, e que ele será cobrado integralmente no destino da operação, quando você tem operações entre estados diferentes. Então, pensou-se nesse modelo de uma conta centralizadora que pudesse abarcar um problema, na verdade, operacional. Quer dizer, quando um estado exporta para o outro,
ele teria que arrecadar esse imposto e repassar para o estado de destino. Isso, aliás, é uma possibilidade, é o que eu defendo, porque quem defende o Conselho Central, esse Conselho Federativo, fala, não, mas não vai haver incentivo para o estado que está vendendo, né, repassar esse recurso para o estado de destino. E também nada garante que ele não vai sentar em cima do crédito que é devido para os contribuintes, né, que nas etapas de produção, num determinado processo produtivo, tenham direito aos créditos. Ora, mas isso poderia ser resolvido com uma sistemática de punições e incentivos adequada, preservando a autonomia de cada um dos estados. Então, eu respeito a ideia do Conselho Federativo, mas eu acho sim que ela fere, inclusive, a questão do Pacto Federativo, que é cláusula pétrea constitucional. Mas o meu argumento é mais de economista. Eu acho que a solução para esse problema da arrecadação, que vai ser toda no destino e que vai precisar ser repassada de alguma maneira, pode ser resolvida com um bom sistema de punições. O Estado que tiver que repassar e não fizer o devido repasse, sofrerá uma punição de X vezes o valor dessa transação, por exemplo. Ah, mas quem vai dirimir esses conflitos? Pode ser o próprio CONFAS, que é o conselho que já existe hoje de política fazendária que reúne os estados. Seria uma forma de você fugir dessa lógica de um conselho federativo que seria extremamente complexo, até porque teria um poder enorme, né? Você vai ter que reunir todos os municípios e estados em Assembleia Geral para eleger uma direção desse conselho, que inclusive, se o texto passar como está, o texto substitutivo na Câmara, esse conselho vai ter inclusive a iniciativa de lei complementar, que é algo que a Constituição reserva para poucos atores. Pois é, né? Então, de fato, é bastante complicado do ponto de vista jurídico e econômico. Mas, ficando na parte econômica, o outro ponto que você salientou, esse fundo de compensação, né, que era para ser 50 bilhões, agora tem gente que fala de 40 bilhões, ainda não temos um valor exato, mas é muito dinheiro. Parte desse dinheiro, em tese, segundo o que foi falado no Congresso, deveria vir, né, do fim, pelo menos de parte, dos incentivos fiscais ou das desonerações, né, que foram concedidas no passado, cálculo mais ou menos de 200 bilhões, mas você mesmo, quando veio aqui na última vez conversar conosco, disse que esses 200 bilhões são um grande ponto de interrogação, porque nem todos podem ser eliminados, é uma questão, um pente fino muito complexo, né? Então, o que você está achando desse fundo de compensação? É algo que vai ser possível realizar? Tem problemas também econômicos na sua aplicação? Os estados vão aceitar perder incentivos, perder desonerações para ter um fundo gerenciado a nível federativo? Isso não fere também o princípio de subsidiariedade? Qual que é o problema desse fundo? Pois é, a ideia do fundo, né, dá até para contar uma história. No começo era um fundo, agora são dois. Porque no começo, vai se multiplicando. Já se multiplicou por 2, né? Agora, os volumes de recursos, quando você olha lá no texto, de fato, por exemplo, o fundo de incentivos, de compensação para incentivos, ele chegaria no máximo a 32 bi. E o de desenvolvimento regional, algo como 40 bi, né? Então, quando você olha a mescla desses fundos, você não teria um volume tão expressivo como foi cogitado. No entanto, tem um dispositivo que garante no texto substitutivo que, no caso do fundo de compensação dos incentivos, a União vai ter que colocar tanto recurso quanto for necessário, caso se comprove a existência de incentivos do ICMS que cumpram os requisitos colocados ali na Lei Complementar 160 de 2017, que é a chamada Lei da Convalidação dos Incentivos. O que me preocupa nisso? Quando a gente fala em migrar a tributação para o destino, é justamente isso que se quer combater, acabar com a chamada guerra fiscal. Se você vai manter até 2033 esses incentivos, mas agora travestidos de subsídios e com uma fatura espetada lá na União, a viúva de sempre, que vai acabar pagando a conta, provavelmente com aumento da carga tributária ou com aumento da dívida pública, só tem essas duas opções, então os ganhos da reforma ficam diminutos. Você ameniza, diminui justamente o ganho maior, que seria de acabar com a guerra fiscal. Algo que, aliás, poderia ser acabado por meio de uma mudança muito mais simples.
que seria modificar o ICMS por meio de um projeto de resolução do Senado, migrando o ICMS para o destino num prazo mais curto. Haveria custo também da transição, mas seria mais simples e seria atacar um problema por vez, que é o que eu acho mais eficiente nesse tema tributário. Felipe, fica conosco porque vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos porque eu queria pegar esse gancho justamente da questão de quem paga a conta, né, da viúva, que é o Estado federal, né, que é o governo federal que você falou, mas vamos 2 minutinhos de intervalo, gente, e voltamos já já com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren, para falar junto conosco, para entender melhor sobre reforma tributária. Então não saia daí, voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raoni Rossetti, eu trabalhei da XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, 4 horas e 35 minutos nesse momento. O Ibovespa continua subindo. Nesta segunda-feira, começa com o pé direito o mês de julho, alta de 1,30% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 119.611 pontos. Local Web, a melhor do dia, 4,20% de alta. Gerdau e os Minas também seguem em segunda e terceira posição. Pior do dia, MRV, menos 3,63%, seguida pela Raia Drogasil e pela TIM. Dólar também está em leve alta nesta segunda e a Bolsa ainda tem 24 minutos nesse momento ainda de pregão e daqui a pouco a gente então vai falar de como o mercado fechou nesse primeiro dia útil de julho. Mas agora voltamos a falar com o nosso convidado de hoje, o Felipe Salto, economista da Warren. Felipe, voltando então ao assunto da reforma tributária, eu queria pegar o gancho daquilo que você estava falando agora. Questão da guerra fiscal. Um dos pilares dessa reforma, aliás, de todas as propostas de reforma tributária, é acabar com a guerra fiscal entre os estados. Mas eu te pergunto, do ponto de vista, assim, até de provocação, mas não é positiva uma guerra fiscal entre os estados da federação, no sentido de eles serem obrigados a competir entre eles, mantendo os impostos baixos para atrair as empresas e, ao mesmo tempo, tentar fornecer os melhores serviços públicos possíveis, né? Ou seja, os estados, estando em competição entre eles, não seriam obrigados a serem mais eficientes, enquanto com esse tipo de reforma mais centralizadora perderiam esse incentivo?
É uma boa questão, porque o que funda o federalismo, pelo menos em princípio, em tese, é justamente a possibilidade de autonomia e competição, a algum grau, né? O que há, no entanto, aqui no Brasil não é isso. É uma espécie de race to the bottom, em que você tem uma competição predatória, dadas as regras muito ruins do ICMS que remanescem até hoje, né? Isso precisa ser mudado, com certeza. O quadro de guerra fiscal é um quadro em que cada um dos estados fica buscando usar dessas armas, dos incentivos, de promover alocações que são pouco eficientes, né? E distorções alocativas, prejudicando inclusive a arrecadação e o desempenho econômico, para atrair temporariamente a iniciativa privada para os seus territórios. Então, é preciso sim uma reforma tributária. O que nós temos que ter cuidado é qual a reforma tributária que vai ser aprovada e que vai ser não só pela Câmara, mas também pelo Senado Federal, que vai precisar discutir também a proposta que eventualmente avance na Câmara dos Deputados. Claro. Agora, últimos 2 pontos que eu queria te perguntar. Um é sobre esta crítica que até você já fez em algumas entrevistas que eu li nas últimas semanas, é que essa reforma poderia provocar um aumento da carga tributária, né? Inevitavelmente poderia levar ao aumento do peso dos tributos na economia. E também temos algumas previsões. Hoje, por exemplo, tivemos esta polêmica do secretário especial Bernardo Api em relação a estudo feito pela Associação Brasileira de Supermercados, de que teríamos um aumento de até 60% na carga tributária da cesta básica. Você acha que, de fato, isso é possível, um aumento tão brutal da carga tributária? Seriam questões pontuais ou, de fato, há problemas inerentes à reforma que o governo não está enxergando da forma adequada? O governo não está enxergando esses problemas. Isso é que me preocupa, porque há uma ansiedade por aprovar logo o texto e, na verdade, o que se precisa fazer é divulgar os estudos, as estimativas de impacto, para acalmar, inclusive, os setores de atividade que estão reclamando, né? Você tem, de um lado, a possibilidade de devolução quase automática dos créditos e uma mudança no critério de devolução também, né? Porque hoje, vale dizer, no ICMS, você já devolve créditos, mas tem um critério que é o chamado critério físico. Por exemplo, você produz uma caneta, o plástico que vai na caneta é visível, é um insumo que foi utilizado, mas os serviços que foram contratados para produzir a tecnologia, etc., que são coisas não tangíveis, não podem ser alvo de creditamento. Isso vai mudar com o novo IBS se ele avançar, o IVA, no modelo de IVA. Agora, tudo isso tem que ser muito bem detalhado, estimado, divulgado, inclusive com impactos setoriais. E até o momento nós não estamos vendo esses estudos oficiais serem divulgados. Ao contrário, parece que há uma tentativa de avançar de maneira atropelada na Câmara, para que se consiga, depois que a coisa avançar, aí começar a discutir. Não pode ser assim. Tem que haver um debate, inclusive um debate pormenorizado, com base nas simulações. E quem tem a obrigação de fazer isso em primeiro lugar é o próprio governo. E só para completar essa tua resposta, esse debate também com os estados, né, com as unidades da federação, está enfrentando também uma franca resistência. Temos, por exemplo, Goiás, que disse que não vai viver de mesada, voltando a falar do nosso ponto da autonomia dos estados, né, numa federação. Temos também o governo do estado de São Paulo, que mostrou alguma perplexidade. Temos o governo do Rio de Janeiro também, que é provavelmente mais duro, né, opositor a esta reforma. Qual que é a sua percepção, completando a sua resposta, o seu ponto sobre o debate dessa reforma? Qual que é a sua percepção como ex-secretário, né, de Finanças aqui do estado de São Paulo em relação à percepção dos estados também, o eventual apoio ou oposição nos estados? Eles vão sustentar essa reforma ou vão mobilizar suas bancadas no Congresso para se opor? Olha, eu confesso a você que gostei muito do posicionamento do governador do nosso estado de São Paulo, o governador Tarcísio. Estive com ele na sexta-feira almoçando para levar ideias e tal, e sugestões e comentários, e vejo que ele tem liderado uma posição importante, por exemplo, ao questionar esse modelo do Conselho Federativo. Isso é fundamental. A outra questão é como vai se dar a partilha dos recursos desses fundos, porque já se cogita usar o mesmo critério do Fundo de Participação dos Estados,
que pode prejudicar determinados estados em favor de outros, né? Então, esse tipo de discussão agora federativa, ele vai ser central. Na verdade, já deveria ter acontecido antes, né? O próprio governo federal deveria ter se antecipado a isso e não tentado atropelar essa discussão com o avanço de uma proposta que argumenta-se, já está na praça há 5, 6 anos. Bom, se for assim, então o tema da discussão da reforma tributária já está há 30 anos na praça, na verdade, desde as propostas dos anos 90 e até antes, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Há novos governos nos estados, um novo governo federal, uma nova composição no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e o texto é diferente. Aliás, demorou para que se conhecesse o texto. E agora que se conhece, ele foi divulgado, inclusive, com uma tarja escrito parecer preliminar. Uma coisa inusitada que nunca se tinha visto antes em nenhum tipo de proposta divulgada pelo parlamento. Pois é, bastante peculiar esse tipo de liturgia, né, institucional para uma reforma tão importante. Ultimíssima pergunta, Felipe. O governo também está batalhando para aprovar, agora de volta para a Câmara, o arcabouço fiscal que o Senado modificou e que a Câmara está tendo resistências em aprovar, tirando do teto o Fundeb e também tirando o fundo para o Distrito Federal, que não é pouca coisa. A pergunta que te faço também, um pouco provocativa, é: já que esta reforma tributária, nos moldes que está, prevê de fato um aumento da carga tributária, mesmo que não é tão evidente assim para o grande público, e já que o arcabouço fiscal muito dificilmente será respeitado, mas com certeza terá algumas exceções importantes, será que as duas coisas não se completam e o governo quer aprovar essa reforma, essa específica reforma, para ter, vamos dizer assim, um municionamento eventual futuro para cobrir um rombo vindo do arcabouço fiscal? Ele não quer essa reforma para empatar com o déficit que vai se criar com o arcabouço? Na verdade, não, eu não vejo dessa forma. Eu sou um dos que avalio o arcabouço desde o início, né? Primeiro, voz isolada, como positivo, e hoje já a maior parte dos analistas tem elogiado, né, o arcabouço fiscal. Essa é a parte que eu sou otimista. Eu acho que o arcabouço é aquilo que é possível, porque nem só de regra fiscal vive a responsabilidade com as contas públicas. Você tem que ter também uma execução condizente com as regras que foram ou que forem fixadas. E é aí que nós vamos ter que ficar em cima para avaliar se o novo arcabouço vai ser respeitado. Mas eu acho que, mesmo com as modificações do Senado, o texto está bem colocado. Tem uma regra de gasto que vai impedir a explosão da dívida bruta, né, a dívida bruta do governo geral, ainda que não leve a uma redução, uma estabilização rápida do indicador em relação ao PIB, mas ele afasta o cenário de insolvência, de crescimento acelerado da dívida pública. Então, eu acho que são duas discussões separadas, a da tributária e a do arcabouço fiscal. E com certeza,